galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar um conteúdo super fantástico, nós vamos falar de operações com conjuntos, tá bom? E aí nós vamos começar a falar da união de conjuntos. Vem comigo! Bom, galerinha, vamos lá. Nós vamos falar da reunião ou união de conjuntos nesse vídeo, certo? Nós vamos fazer uma série e primeiro a gente vai falar de união, depois de interseção, depois de diferenças de conjuntos, propriedades, entre outros. E eu já peço, se você não é inscrito no canal, que se inscreva. Aqui tem várias resoluções de questões, dicas de estudo, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui o exemplo de dois conjuntos, tá? Pra gente analisar eles. Conjunto A, que é igual a 3, 4 e 6, e o conjunto B, que é igual a 5, 6 e 7. O próprio nome união ou reunião de conjuntos já sugere o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos unir esses conjuntos. E aí como é que vai ficar? Veja só, A união B, aqui é o símbolozinho da união, certo? Vai ser igual a 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que foi que a gente fez? Nós reunimos os elementos desse conjunto A, os elementos desse conjunto B, em um único conjunto, tá? Ó, aqui o 3 do conjunto A, 4 também, o 5 do conjunto B, o 6 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B, e o 7 aqui do conjunto B, tá? Ah, mas se o 6 está no conjunto A e no conjunto B, por que você não repetiu 6 e 6? É simples, imagina que o 3, o 4 e o 6 sejam pessoas que moram na casa A. O 5, o 6 e o 7 também são pessoas que moram na casa B. Só que o 6, ele é impostor, ele mora tanto na casa A quanto na casa B. Mas o 6, como é uma pessoa, ela não pode se repetir, não pode ser clonado. É isso que acontece aqui, tá certo? E aí, ó, a união B, eu posso dar um nome para ele qualquer, para mim não escrever sempre A, união B, né? Eu posso chamar ele de C. Um exemplo aqui que pode acontecer. Aí eu chamando ele de C, eu vou continuar com o mesmo conjunto, são iguais, 3, 4, 5, 6. Só mudei e 7, né? Só mudei aqui a nomenclatura, certo? E eu coloquei um diagrama de Venn para vocês verem como é que fica no diagrama, certo? Conjunto A com os mesmos elementos, 3, 4 e 6. Conjunto B com os mesmos elementos também, 5, 6, 7. E como eu fiz a união dos dois, eu pintei todos os conjuntos, ó. Tanto A quanto B, pintado de vermelho. Significa que a união desses dois conjuntos, todos os elementos juntos aqui. E aí o livro, ele traz uma definição formal do que seria, né? Deu exemplo, agora a gente vai ver essa definição formal. Veja só, dados os conjuntos A e B, daqui, o exemplo que eu passei para vocês, chamamos de A e B, ou a união B, um conjunto C, tal que X pertence a C, se somente se X pertence a A ou X pertence a B. Vamos entender. Vamos supor que esse 3 aqui seja esse X. O X, ele pertence ao conjunto A. Aqui, ó, o 3 pertence a A. Supondo que o 5 seja o X, veja que ele pertence ao conjunto B, certo? Então, ele pertence a um dos conjuntos. Ou ele pode pertencer a ambos os conjuntos, como é o caso do 6. Se o 6 fosse o nosso X, então, ó, ele pertenceria a ambos. Aí eu chamo a atenção justamente para esse ou aqui. Veja só a notinha com essa observação. Diz o seguinte, ó. Este ou da reunião não é o ou de exclusão da linguagem usual. Vamos ao cinema ou ao teatro. Então, ele significa que se X pertence à união B, então X pertence a A, ou X pertence a B, ou X pertence a ambos,
certo? Foi esse casozinho aqui do 6 que eu expliquei para vocês que ele pertence a ambos os conjuntos. Não é tipo um ou outro, excluindo, né? Escolhe um e exclui o outro. Não. Na verdade, também tem esse sentido de pertencer a ambos. Isto é, X pertence à união B quando pelo menos uma das afirmações, X pertence a A ou X pertence a B, é verdadeira, ok? Então aí nós temos a definição com essa observaçãozinha aí, bem simples, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de conjuntos para a gente analisar. Aqui o conjunto C e o conjunto D. Conjunto C sendo igual a B, C e D. O conjunto D sendo igual a E, F, G e H. Aí vamos fazer, né, a união dos dois conjuntos. Primeiro eu coloquei aqui dentro do diagrama para vocês verem os dois conjuntos aí. E nós percebemos que a união deles é justamente todos os elementos, tanto de C quanto de D. A, B, C, D, E, F, G e H. Os elementos do conjunto C, os elementos do conjunto D estão reunidos em um único conjunto. Mas olha só que interessante, pessoal. Esses dois conjuntos, eles não possuem elementos em comum. Ó, aqui A, B, C e D estão dentro do conjunto C separados aqui de E, F, G, H do conjunto D, e ambos os conjuntos não possuem elementos em comum, não tem um elemento que se repete entre os dois. É por isso que nós vamos chamar eles de conjuntos disjuntos, ok? E aí eu trouxe outro exemplo aqui para vocês, que é o conjunto E e F. Olha só, o conjunto E é igual a 1, 4, 8, 9 e 11, e o F é igual a 1, 9 e 11. O que eu percebo? Eu percebo que o conjunto F, 1, 9 e 11, está contido aqui, ó, porque o E tem esses elementos, 1, 9 e 11 também. Aí, ó, eles podem ser escritos assim, nesse diagrama. O conjunto E é igual a 1, 4, 8, 9 e 11, mas o conjunto F está contido dentro do conjunto E, que é 1, 9 e 11, tá? E aí a união dos dois vai ser justamente 1, 4, 8, 9 e 11. Reunimos todos em um único conjunto. E quando eu vejo o resultado aqui dessa união, eu percebo que o resultado é justamente o conjunto E. É igual ao conjunto E. Por que isso acontece? Porque aqui nós estamos trabalhando com subconjuntos, tá? Onde F, ele é um subconjunto de E. Então, por F ser o subconjunto de E, o que acontece? A união de E e F vai ser justamente o conjunto maior, que é o conjunto E, tá? Agora a gente vai passar a ver algumas propriedades da união de conjuntos para conjuntos quaisquer, no caso A, B e C. Tá, aqui nós temos as propriedades. A primeira propriedade é quando eu tenho um conjunto igual a outro conjunto. Se eu fizer a união dos dois, eu tenho que o resultado vai ser o próprio conjunto, tá? A segunda propriedade é eu tenho um conjunto A, união com um elemento neutro. Isso aqui vai ser igual ao próprio conjunto A, tá? A terceira propriedade é comutativa, que ela diz assim: se eu tenho um conjunto A, união B, ele é igual ao conjunto B, união A, certo? É como aqui, nesse exemplo dos conjuntos disjuntos, eu tenho um conjunto C, união com o conjunto D, deu esse resultado. Mas se eu pegasse aqui o D, união com o conjunto C, seria o mesmo resultado, porque é comutativa, certo? E aí nós temos a associatividade dos conjuntos, tá? Aqui no caso da união, em que se eu tiver um A, união B, união C, isso vai ser igual a A união com o conjunto B, união C. Então nós temos aqui essa igualdade da associatividade,
tá certo? Essas são as propriedades aí da união de conjuntos. E aí, nós finalizamos essa parte da união e a próxima parte nós vamos falar sobre a interseção. Já vou deixar o vídeo marcado aqui no card para vocês irem lá, tá bom? Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, ok, galerinha? E até a próxima!